né? Está, então, no Supremo esse processo. Então, o projeto da ficha limpa, por um lado, ele é duro, né? Porque ele proíbe de concorrer sem uma condenação definitiva, mas, por outro lado, ele não tira da política os deputados que já estão protegidos pelo manto da imunidade, que muitas vezes se transforma em impunidade, porque eu acho que a imunidade parlamentar deveria servir apenas para proteger o deputado de processos por suas opiniões, por seus votos, né, por aquilo que ele diz, pelas denúncias que faz. Essa imunidade é justa, mas a imunidade que se transforma em impunidade criminal, essa é muito grave e o projeto não vai acabar com ela. Por isso, nós temos outros projetos e outras propostas em trâmite para que, de fato, nós possamos ter uma legislação mais global no sentido de combater a entrada e a permanência de corruptos na política. Por outro lado, deputada, existe na política e na mídia em geral um espaço muito grande concedido à corrupção. Eu perguntaria à senhora o seguinte: não estaria essa massificação em torno da anticorrupção tirando um pouco do espaço que deveria ocupar, né, as questões de fundo, que é a falta de emprego, a educação, né, o atraso, a miséria, e fica todo o noticiário em torno disso? Olha, eu sou bastante crítica aos noticiários em geral. Eu acho que eles, muitas vezes, são muito superficiais e transformam coisas que não são notícia em notícia para não dar as notícias que realmente deveriam ser dadas, né? Mas no caso da corrupção, eu acho que é importante que se dê espaço. Eu acho que é importante que a mídia divulgue, porque é a única maneira de nós conseguirmos suscitar a indignação popular contra isso. E o tema da corrupção é, na minha opinião, um dos temas de fundo, porque é por causa da corrupção, ou pelo menos em parte por causa da corrupção, que falta dinheiro para investir na saúde, na educação, nas questões sociais. Evidente que nós temos um problema estrutural que tem a ver com as políticas econômicas, tem a ver com a desigualdade social, com o enorme abismo que existe entre os pobres e os ricos no Brasil. Mas a corrupção, ela é uma chaga que desvia dinheiro que sai do bolso do povo, porque são os impostos que são pagos, enquanto que aquele que acumula riqueza ou propriedade paga menos. Então, é o dinheiro que sai dos pobres para os políticos desviarem através da corrupção. Então, eu acho que há que se dar muito espaço para isso, o que não quer dizer que não se tenha que modificar o tratamento que a imprensa dá à política de uma forma geral. Porque muitas vezes o noticiário fica concentrado nos grandes partidos, né? A ministra Dilma fez isso, fez aquilo, o governador Serra fez isso, fez aquilo, como se só os dois existissem na política nacional. E isso, evidentemente, que prejudica que a maioria da população não tem acesso a informações sobre, por exemplo, o que o PSOL pensa, o que o PSOL fez. Isso acaba sendo um círculo vicioso, porque nós somos um partido ainda pequeno, mas temos pouco espaço na mídia, portanto, menos chance de crescer também. Então, eu acho que há um problema estrutural na mídia brasileira que vai além dessa questão da corrupção. Pois é, falando em corrupção, a senhora vê aqui o caso de Brasília, por exemplo. Houve toda essa confusão, né, em torno do Arruda, claro, houve imagens que ninguém poderia negar, mas a população acabou sofrendo muito com isso. Por quê? A cidade estava... o governador, que acabou sendo cassado, ele estava com 2.000 obras. E obras, muitas delas, obras realmente que a cidade necessitava, entendeu? E essas obras ficaram paradas. E agora a Câmara, quer dizer, os políticos estão brigando em torno de se vai escolher um novo governador ou se vai ter um interventor, né? Parece que está todo mundo com medo da intervenção, ninguém quer se meter nessa confusão. E
E ao que tudo indica, o novo governador será um homem que era da parte, quer dizer, do partido, se não da facção política do governador Arruda, que foi cassado. Então, enquanto isso, as obras estão paradas. Isso é lamentável. Eu acredito que a melhor alternativa para o Distrito Federal seria uma intervenção, tá? Porque essa Câmara Legislativa ela não tem mais legitimidade. Pois é, mas a intervenção, ninguém quer ser interventor. Tanto é que se fala que essa solução do governador, que é o Wilson Lima, acho que o nome dele é esse, ele será indicado com base num acordão que teria sido feito entre os deputados e os ministros dos vários tribunais. Quer dizer, não vai mudar muita coisa. Quer dizer, se houve essa luta toda, né? Quer dizer, esse moralismo todo, e de repente, o que é que vai sobrar disso? A continuação, quer dizer, de forma mais suave, né? Eu não creio que ninguém queira ser interventor. Eu acho que se o presidente da República assumir essa responsabilidade de nomear um interventor, haverão, com certeza, candidatos a assumir esse posto. E esses candidatos deveriam ser pessoas de reputação ilibada, não vinculados a nenhum partido político, pessoas que não tenham pretensões eleitorais, né, para que possam assumir essa tarefa, realizar uma auditoria, né, nessas obras sobre as quais possam pairar alguma suspeita, porque evidentemente que se havia um esquema de corrupção ali no governo, como tudo indica que havia, muitas obras podem estar superfaturadas, e então fazer uma reconstrução da política no Distrito Federal. Mas o governo e a Justiça não querem assumir esta responsabilidade de fazer a intervenção, né? Então preferem deixar Brasília ao Deus dará, na mão desta Câmara Legislativa que está eivada, né, de compromissos com o governo com o ex-governador José Roberto Arruda. Pois é, voltando também a essa questão mais administrativa, né, como é que se poderia evitar, no caso aqui de Brasília, o interventor? Se não tem um interventor, quer dizer, se ninguém quer ser interventor, como é que se resolveria o problema? Mas é aí que tá, eu não concordo que ninguém queira ser interventor. Ninguém quer assumir a responsabilidade de decretar a intervenção, que seria uma combinação de decisões da Justiça e do governo federal. No momento em que eles definirem isso, certamente que haverá pessoas dispostas a assumir essa tarefa. E então a questão é que a população do Distrito Federal teria que fazer uma mobilização, uma pressão, né, para que a intervenção fosse decretada, para que o interventor fosse uma pessoa com perfil reto, né, e não deixasse na mão da Câmara Legislativa. Nós estamos entrevistando a deputada Luciana Genro, que está na sua segunda legislatura no plano federal. E ela também ela tem como um de seus projetos na Câmara, de projetos de atuação política, a questão dos direitos humanos. Nós queríamos também, deputada, abordar esse assunto com a senhora, justamente naquilo que trata daquela denúncia que fez a OAB junto ao Supremo. Para que seria mesmo essa? Seria uma denúncia contra a lei da anistia, né? Na verdade, existe um movimento na sociedade civil e que envolve muitos juristas e estudiosos do direito constitucional e do direito internacional, contestando essa visão que no governo é expressa fundamentalmente pelo ministro Nelson Jobim, de que a lei da anistia proíbe, né, a lei da anistia que foi lá promulgada em 79 pelo então presidente da República Figueiredo, ainda na ditadura militar, que essa lei ela impediria qualquer tipo de julgamento e punição dos agentes públicos envolvidos em tortura, em assassinatos, em desaparecimentos. E há todo um movimento contestando essa visão.